Parabéns, parabéns. Me dá um minuto, Rodrigo? É que quando o Hélio estava contando a história dos cofrinhos, eu lembrei. Eu tenho um sobrinho de 5 anos, muito esperto. E eu levei ele para comer um lanche outro dia. E a gente chegou lá no lugar, aí um cara me reconheceu e me xingou. Tem isso também, né? Me xingou de um monte de coisas lá. E eu prontamente devolvi os xingamentos e tal. E aí o meu sobrinho olha para mim e fala: tio, você falou palavrão. Eu falei: falei, mas tem momento que eu posso falar. Esse era um momento. E quando é que eu posso falar? Aí é o momento de eu educar o garoto. Quando o Lula e a Dilma aparecerem na TV, você pode falar todos os palavrões que você conhece, mas você tem que parar assim que eles desaparecerem. Aí ele: o Lula, a Dilma e o PT. Ele concluiu. Falei: é isso aí, porque eles roubam demais, tal. Aí ele ficou assim: roubam mesmo? Roubam, inclusive fala baixo. Se tiver um petista aqui perto, ele vai tentar tomar o nosso dinheiro aqui, nem comer a gente vai comer. Aí ele deu uma parada e falou: eu preciso fazer uma coisa. O quê? Eu tenho um cofre em casa. Eu tenho R$114. É melhor eu esconder esse cofre. Eu falei: esconda. Rodrigo, por favor. Tenho o maior orgulho de vocês, meus queridos. E tem o Vô no Ex também. Boa noite, mais Boa noite, mais Meus queridos, boa tarde, é muito bom estar aqui. Muito bom mesmo. Eu vou abrir com o seguinte mote: a liberdade vai vencer. Não tem jeito, ela vai vencer. A liberdade venceu sempre na história, ela sempre conquistou seu caminho, ela sempre conquistou o seu espaço. E a liberdade vai vencer novamente e vai vencer na nossa geração. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Isso aqui é uma prova de que a liberdade vai vencer na nossa geração. Pessoas de todo o Brasil estão aqui, pessoas de todo o Brasil estão olhando para essa cidade hoje. E por isso eu afirmo, sem medo de errar, que a liberdade vai vencer. Aí eu pergunto: o que é que a gente vai fazer amanhã? Qual é o nosso próximo passo? O que é que vai acontecer para que isso possa acontecer? O que é que nós devemos fazer para isso? No final do ano passado, nós tivemos eleição com o PT e a linha auxiliar do PT, o PSDB, não é verdade? Que para nós é tudo esquerda e tudo exatamente a mesma coisa. E o professor Biratã me ligou, um amigo querido, um padrinho querido, ele me ligou, muito transtornado no dia, e disse: Rodrigo, e agora? Pô, lutei tanto, trabalhei tanto, achei que a gente ia conseguir ao menos alguma vitória. Eu disse: Bira, a vitória não é o PSDB ganhar, a vitória é a nossa ideia ganhar. Uma ideia sempre será maior do que qualquer coisa, porque uma ideia é a prova de balas. As ideias são a prova de balas, e é exatamente aí, Bira, que a gente vai ganhar. É exatamente aí que vai estar a nossa vitória. E foi nesse dia, eu conversando com ele, passamos quase meia hora conversando, e eu disse: vamos ver o tanto de iniciativas que estão acontecendo hoje. A política, como a gente já fez um texto sobre isso, meu caro Hélio, é o último passo. Política é um bicho oportunista. Nada contra, viu, Paulo? Política é um bicho oportunista. Mas... E também o outro Paulo, nada contra. Cara, eu só tentei aproveitar uma oportunidade que eu tive. Estado de vigilância, né? Função empresarial. O político é o atacante, é o que vai empurrar a bola para dentro. Mas a gente precisa fazer com que essa ideia esteja pronta. Ele precisa de todo outro time, do treinador, da torcida, do funcionamento. Ele precisa de tudo isso para que ele empurre a bola para dentro. Eu sei que eu tento fazer essa função quando eu jogo futebol, mas precisa de todo um time para que isso aconteça. E pode ter certeza que o time do Ceará é muito forte. O time de Fortaleza é muito forte. E eu tenho muito orgulho disso. Com isso, senhores, eu coloco as condições atuais que nós vivemos. Hoje, se você pensar na realidade, para um liberal hoje, chega a dar uma vontade de chorar, se você pensar no país. Nosso governo é num partido corrupto, que homenageia corruptos, chamado PT. Pô, triste.
Nós somos a 118º país menos livre do planeta Terra. Nós somos o 120º no ambiente de negócios. Nós somos o 60º na educação. Você pensa, que desgraça. Qual é a solução que nós propomos? Menos Estado. Qual é a solução que todo estatista propõe? Ainda mais Estado. O que é que nunca funcionou nesse país? Mais Estado. E a solução está exatamente em defender algo que muitas vezes parece abstrato, parece difícil, parece longe, que é defender a liberdade. É defender esse ponto. E como a gente vai fazer isso? Eu tenho certeza que em um determinado momento, alguém olhou para você e disse assim, cara, tu é um radical. Alguém já ouviu essa? Você é um radical. Né? Coxinha, reaça. Não, mas o legal é o radical. Você é radical demais. Você quer tudo isso de uma vez. Né? É a hora que a sua ideia é impensável. A sua ideia é tão absurda a ponto de se dizer que você diz, rapaz, o que tu está falando está fora de contexto, não tem como acontecer, não tem como fazer. Essa é a visão do lado do maluco pequenininho que está pensando, essa ideia é boa, essa sacada é boa. O que é que a gente vai fazer depois? O que é que a gente vai fazer acontecer? Certo? Porque o empreendedor é aquele que vê à frente, aquele que sabe que aquilo vai acontecer. E é esse o momento legal de ver isso acontecer. Porque ele visualiza, ele diz assim, a minha ideia é fantástica. O que o Alex estava contando no Mr. Selfridge, que ele estava vendendo buraco. Ele disse, eu não estou vendendo buraco, eu estou vendendo um sonho. E é exatamente a hora que a sua ideia é impensável. Mas para você ela é fantástica. Essa ideia tem uma hora que ela sai do impensável e ela começa a ser um pouquinho mais tolerada. Ele diz, você é um radical, mas tem alguma coisa aí que eu acho que tem razão. Que alguns disseram, eu acho que esse Rodrigo aí defende muito forte as coisas, mas é a ideia dele, não. Talvez, quem sabe, alguma coisa que ele está dizendo aí dê certo. Tem esse momento, não tem que o cara está olhando para o lado, você mesmo, que na hora que você começa a mudar de ideia, porque mudar de ideia é difícil, não é, Pedro Cabral? Né? É o nosso comunista, é a nossa cota, certo? Né? Nosso ex-comunista. É difícil mudar de ideia, é um passo difícil, porque você pensa, o cara viveu 40, 50, 60 anos com a ideia. O cara viveu com ideia pacificada na cabeça dele, né? Durante muitos anos, aquilo era muito claro para ele. E a hora que o cara começa a se questionar e diz, espera aí, o que eu pensei a minha vida inteira, o que eu estudei a minha vida inteira, não é bem assim. E essa mudança, eu respeito muito quem faz essa transição, porque exige uma humildade muito grande. E nós mesmos, quando estávamos estudando, disse assim, espera aí, essa ideia que eu estou lendo é radical demais. Aí você diz, é ou não é? E tem uma hora que a ideia começa a ser aceitável, tipo privatizar a Petrobras. Se você dissesse isso no começo do ano passado, era quase um absurdo, né? Era de fato um pecado. E aí, em rede nacional, um candidato disse, devemos privatizar a Petrobras. E hoje, né, eu acho que é ponto pacífico, o país todo diz que nós devemos privatizar aquela elefante branco o mais rápido possível. E, na minha opinião, não só a Petrobras, mas como qualquer empresa que o Estado tenha para ontem. Porque quando a empresa quebra, quem paga a conta somos nós. Quando a empresa tem lucro, são aquele pessoal que o Rafael mostrou de manhã, os políticos, que são beneficiados com ela. A nossa ideia começa, então, a ser sensata. A nossa ideia começa a ser, o que você está dizendo é legal. Eu já vi gente assim que me chamou de radical uns 4 anos atrás, e hoje assim, tua ideia é massa. Né? E eu acho que vocês também já viveram isso, também já participaram desse momento, que a sua ideia começa a ser aceitável. E agora, ela está começando a ser popular. Que eu diga que eu tenho muito orgulho. Dia 15 de março, a gente estava numa lua de meio-dia, com menos Max, mais Mises, no meio da Praça Portugal, acho que marcaram aquela loucura aqui em Fortaleza no pior horário possível, né? Porque o Brasil é muito grande, então a realidade cearense é outra, amigo. 11 horas, cearense não pega sol, só quando ele está na praia. Né? Se ele puder, ele está dentro do ar-condicionado em todos os momentos. Então, 11 horas da noite, está na Praça Portugal, numa lua gigantesca, com um bando de maluco que viraram a noite pensando, Pedro Cabral, Isabelle, e um monte de gente que pensaram em fazer um cartaz que saiu no jornal, no Fantástico, dizendo, menos Marx, mais Mises. Parece que todos os liberais do Brasil viram isso. Né? Nós, o pessoal do Centro-Oeste também fez um movimento muito forte, viram isso. A marcha do dia 15, o movimento do dia 15, de abril, foi um movimento do dia 12 de abril, do dia 12 de abril, foi um movimento
que foi marcado pela primeira vez na história desse país, nunca antes na história desse país, para ficar claro, com uma pauta liberal. Nunca isso tinha acontecido na história, porque a nossa ideia, pessoal, está ficando popular. Hoje, nesses últimos 3 dias, nós tivemos, em média, esse auditório estava cheio em quase todos os momentos, 400 pessoas em Fortaleza. Tem gente de todo o país se juntando aqui. Pela primeira vez, o movimento liberal se reúne. Pela primeira vez, os institutos liberais se reúnem. Isso nunca aconteceu, era um povo muito isolado. E, finalmente, as pessoas olharam e disseram o seguinte: está na hora da gente se juntar. O momento é esse. Né? O momento é esse. Isso aconteceu aqui na minha cidade, e eu tenho muito orgulho disso, porque a nossa ideia vai vencer. A liberdade vai vencer. O ponto central é: o que é que eu tenho que definir? Eu tenho que ir muito além da democracia. Eu tenho que estar muito preocupado em defender vida, que é um pressuposto, sem ela a gente não é nada, porque a gente não existe, a liberdade e a propriedade. Se isso não for claro, se isso não for um ponto pacífico, nós não venceremos. Nós podemos ser radicais nas ideias, mas devemos sempre ser gentis com a forma de apresentá-las. Sempre. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós vamos fazer isso? Nós podemos não, nós vamos fazer isso. Como é que nós vamos fazer isso? Qual é a estratégia para fazer isso? Primeiro ponto é ter humildade em saber que a nossa ideia é boa, é muito boa. Mas é ter humildade em saber que o outro está mudando de ideia. É olhar para o outro com empatia, não é porque ele é um idiota, ou porque ele é um comunista, ou porque ele é um desgraçado. Cara, ele é uma pessoa que tem ideias. Que a única coisa, eu não tenho problema nenhum em ter amigos, eu tenho amigos queridos, eu tenho primos, eu tenho tios que são torcedores do Ceará. E nem por isso eu quero ver eles mortos, eu quero eles perto de mim. Sempre. Né? E aí, quando vem esse negócio de Série C, aí dá um problema, né? Eu fiquei pensando hoje na palestra do Martin Krause, do Poder, né? Eu disse assim, eu queria muito sair da Série C. Mas a gente já ganhou o campeonato faltando alguns minutos, né? O atual campeão cearense, para quem não é daqui, né? Depois da torcida do Ceará comemorar durante 1 minuto e 30 segundos, somos nós, né? Né? O Ceará é um time interessante, né? O Ceará ganhou a Copa do Nordeste toda, mas em casa é nosso, né? Essa é a graça. Mas você tem saudade do Clodoaldo, né? Claro, muita. Maior jogador que Fortaleza já teve. Nessa ideia, é muito importante entender que essas pessoas não são nossas inimigas. A ideia é nossa inimiga. As pessoas não são. As pessoas vão estar aí. Eu gosto muito de um filme chamado Lisbelo Prisioneiro, em que o matador olha eu não lembro o nome dele, do personagem, mas olha para o personagem principal e diz: escolha aí qual inimigo que você quer que eu mate. Eu disse: não, eu quero meus inimigos todos vivos. Deixa eles vivos. Porque eu quero lembrar quem eu sou e quero sempre saber que eles existem. Porque a vida é essencial. A ideia é nossa inimiga e é ela, sempre a ideia, que precisa ser combatida. Que fique isso muito claro. E se você pensar que essa pessoa tem seu pensamento, tem sua ideologia, tem sua forma de agir, se você conseguir pensar tudo isso, é muito mais fácil você ter algo chamado empatia. Não é porque ele é um idiota, é porque ele estudou talvez outras coisas diferentes de você. Né? A gente tenta fazer esse trabalho e é esse o central. Gentileza, humildade e simpatia são essenciais para que a gente consiga vencer. Se a gente não fizer isso, se a gente for um bando de troglodita e de idiota, nós vamos ser tratados como troglodita e idiotas. O normal que eu acho que tem da mão ao meu amigo Hélio é que ele me aperte a mão. Né? Esse é o normal. Se eu bater no Hélio, a tendência é que ele vai me bater de volta. Então, se você tiver uma atitude sempre de gentileza, o normal é que a gentileza volte. Que fique claro isso. Pela primeira vez em muito tempo, o movimento liberal, né, principalmente na década de 90, década de 80, você viveu isso, né, um pouquinho mais velho, né, década de 90, o movimento liberal veio de cima para baixo. A base hoje, né, o movimento ele vem com muita força, ele vem de baixo para cima. O movimento está empurrando os institutos a serem cada vez mais liberais. O movimento está dizendo: institutos se movimentem, senão eu lhe ultrapasso. E os institutos estão vendo isso, estão dizendo: precisamos ir além, meu caro Ricardo Heller, e vamos fazer isso acontecer, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Hoje em Fortaleza nós temos 10 grupos de estudo. E aqui eu queria fazer uma homenagem rápida, bem rápida. Né? Eu queria que levantasse a mão 6 malucos, 5 ou 6 malucos, que fundaram o Dragão do Mar.
Ávila, Raduan. Se pudesse ficar em pé, Ávila, Raduan, Bruno Aguiar, Jová e Cibele. Sem eles, eu entrei depois, bem depois, né? Fui recebido por essa moça. Sem eles, nada disso seria possível, nada disso estaria acontecendo aqui em Fortaleza. E aí eu agradeço outro cara, que foi o primeiro a estar aqui, que viajava de carro com uma loucura chamada Liberdade na Estrada, Bruno Gachaguen, que merece uma salva de palmas. E que sem ele, nada disso seria possível. E aí eu, de fato, digo, foram empreendedores. Eles foram empreendedores que acreditaram na ideia, que eu olhei para a Cibele em 2011, mais ou menos, 2012, olhei para ela e disse, cara, eu achava que eu era o único liberal do estado do Ceará, talvez do Nordeste, certo? E quando eu encontrei eles, eu acho que eles não lembram, mas meu olho brilhava. Que o pessoal era muito bom, Miguel foi para essa mesma reunião, que o pessoal era muito bom. Eu nunca vi gente tão boa reunida num canto só. Chega, você via vibrando a inteligência. Nesse contexto, senhores, o Instituto nasceu. Nós formamos, Hayek dizia, torne os institutos. Os institutos vão permitir que as ideias aconteçam. Sem eles, nada vai acontecer. E esse louco aqui, também na visão empreendedora dele, morrendo de ter que trabalhar, ganhar dinheiro, resolver as coisas, disse, eu preciso apresentar essa ideia ao país. E correu o país, como eu disse lá na quinta-feira, quebrando toda, né, a forma dele de agir. Como eu disse, o Hélio é tímido, ele quebrar isso é difícil para ele, e por incrível que pareça, né, e conseguiu, de fato, tornar hoje, para quem não sabe, hoje, Mises, fora os Estados Unidos, né, no Google Trends, o economista hoje já passou do senhor Keynes, né? Inclusive nos Estados Unidos. Estou falando aqui no Brasil. Hoje, no Brasil, nós somos maiores em presença na internet do que todos os outros think tanks. O Instituto Mises Brasil, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, e estou nele. Mas vocês estão vendo, ó, começa com indivíduos, os indivíduos se juntam voluntariamente, os institutos se formam. Isso é normal. Isso é normal, isso é para acontecer, isso está acontecendo. E essa realização aconteceu porque alguns outros malucos, quando eu olhei assim, disse, a gente tem que fundar um instituto. Aí o pessoal olhou, para quê? Eu disse, porque sem ele, nós nunca vamos conseguir vender a nossa ideia de forma séria e institucionalizada. E hoje nós conseguimos isso. E o Instituto Liberal do Nordeste, hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores forças do país. E eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte disso. E eu tenho muito orgulho porque no Nordeste, hoje, nós estamos presentes em todos os estados. E estamos presentes com todos os grupos de estudo e apoiando iniciativas por todo esse Nordeste, porque eu amo ser nordestino e o meu foco é esse, né, como Instituto Liberal do Nordeste. Com isso, senhores, nós fizemos eventos primeiro uma Semana da Liberdade, para mostrar que havia um pensamento liberal forte acontecendo, e com muita vontade aqui. Era cearense, foi formado por cearense, aconteceu aqui no Ceará, certo? Meu amigo Lorival veio participar desde o primeiro, mas foi um momento muito interessante, que a gente fez a primeira Semana da Liberdade, fizemos grandes eventos, porque nós temos que ter gente, principalmente gente que nunca ouviu a ideia. Eu tenho certeza que tem gente aqui que nunca tinha ouvido a ideia antes, e está vendo um monte de maluco defendendo uma ideia que é totalmente diferente do dia a dia deles. E é essa a chance, é esse o momento. Com isso, senhores, esses eventos começam a ficar pequenos, e os institutos começam a dizer, nós precisamos nos reunir, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos pensar uma agenda comum. E aí eles se confederam, se juntam, porque agora vai, e nós vamos vencer, porque a liberdade sempre venceu, e ela vai vencer de novo, Biratã e Oro. E é por sua causa, saiba disso. Você começou tudo isso, e deu start a tudo isso, e eu tenho muito orgulho disso. Vamos chegar. Próximo passo. Precisamos de jornalistas para ontem. Ontem. A falta que esse rapaz nos faz e não está na televisão é gigantesca. E se você faz parte de alguma coisa, comece a contratar jornalistas que pensem como você. Se você tem chance disso, né? Ontem o João Carlos conversando com a gente quinta-feira e disse,
Por que o pessoal do Leão do Norte, que aí a gente vai conversar, não foi conversar comigo lá no Jornal Liberal, no Jornal do Comércio, que é um jornal liberal, que fez a melhor reportagem do Menos Marx, Mais Mises até agora? Por que vocês não foram conversar? Por que eles não vieram conversar comigo ainda? Né? Porque eu estou à disposição, certo? É muito bom ouvir isso. Nós precisamos ir à mídia. Né? Rafael Saldanha fez um movimento, hoje nós estamos no Diário do Nordeste, desde quinta-feira. Esse evento está lá. Está sendo apresentado na capa do jornal online lá, porque tem que mostrar que há uma nova ideia. Nós precisamos de gente produzindo, nós precisamos de gente criando, nós precisamos de publicitários, nós precisamos de pessoas demonstrando que a nossa ideia é legal. Mises dizia que nós não precisamos de lemas, ou de modelos, ou de coisas bonitas, nossa ideia é muito boa. No Brasil não funciona. Né? O pessoal diz, o que deve ser feito do roupa é perfeito. É um livraço, mas não funciona no Brasil. Nós temos que saber adaptar para a nossa realidade, e a realidade nossa tem que ser a nossa, e a gente tem que lembrar disso sempre. Estamos chegando agora no atacante. É uma partida de futebol, amigo, e nós vamos jogar para vencer. Achei muito, assim, a gente conversando, eu e o Hélio, quando a gente estava conversando sobre os nossos candidatos liberais ano passado, a gente estava analisando um a um. Aí um olhava para o outro e disse, cara, o passo não era essa eleição, é a próxima, a gente sabe disso. Mas nós tivemos uma vitória grande. Nós tivemos quase o Paulinho batendo na trave, como ele disse, está pronto para entrar, está tudo certo, está treinado, está a fim de falar, sabe o que vai fazer, mas o bid, né, para quem sabe de futebol, é a autorização para jogar a próxima partida, não saiu ainda. Né? Mas Paulinho já entra. Isso vai acontecer. Mas nós tivemos uma baita vitória, e tem que ser comemorado cada vitória nossa. Pô, folga amiga é muito chato. Nós temos que comemorar cada vitória nossa. Marcel Van Hatten é uma realidade do outro lado do nosso país, e a gente vibra aqui do Ceará com cada discurso dele, porque foi uma grande vitória nossa. E a gente tem que saber disso. A campanha que o Paulo Batista fez foi uma grande vitória, está marcada até hoje, todos vocês sabem, né? Privatiza, né? Raio privatizador. É a sacada, é o lema. O Brasil vive disso, nós gostamos disso. A nossa realidade faz parte disso. Nós temos que respeitar a realidade da gente. O Mises era alemão, certo? Austríaco, perdão, né? Numa realidade própria, e foi radicado nos Estados Unidos, muito pragmático, bem diferente da nossa realidade, que o Bruno explica tão... Eu vou ler, ainda não li, mas eu tenho certeza que o Bruno explica bem isso no livro dele, e o Narlock fez isso com maestria no livro dele. Então, mostrou qual é a nossa realidade, como nós somos. Com isso, senhores, a gente começa a ter uma estrutura, começa a dizer o seguinte, como é que a gente vai fazer isso? Avançando, em cada local, em cada posição, tendo jogadores para jogar em cada situação. Para isso, nós precisamos de elites. Não é elite que essa turma fala hoje. É elites naturais, precisamos de intelectuais nossos, precisamos de professores nossos, de doutores nossos, de mestres nossos. Precisamos produzir. 4 livros foram lançados nessa terceira Semana da Liberdade. 4. É uma produção enorme, certo? E vai crescer cada vez mais isso. Nós precisamos ter doutrina, nós precisamos ter informação para que as pessoas usem. E essa informação tem que ser do brasileiro, para o brasileiro, com o brasileiro, porque nós precisamos mostrar, aplicar a realidade austríaca, a nossa realidade, algo que o Bira fez com perfeição no livro dele, certo? Algo que o Barbieri consegue fazer na obra dele. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso o mais rápido possível. Nós temos uma situação muito séria, e o pessoal me diz o seguinte... Estou acabando. Né? E o pessoal me diz o seguinte, eu não quero ter servidor público, não. Eu não quero ter político, não, estatista. Amigo, nós precisamos ocupar todos os espaços. Todos. É muito melhor ter um fiscal do Estado sendo liberal, muito melhor, do que ter um que não é. Esse cara entende a realidade, ele sabe como funciona. É muito melhor ter um advogado da União Liberal do que um não, certo? É muito melhor você ter agentes públicos que pensam como agente do que um não, até porque hoje os incentivos para ser servidor público são muito maiores, certo? Então vamos respeitar isso. Mas o professor dá aula na universidade pública. Dane-se. Ele está lá botando a cara a tapa com um bando de estatista e tentando apresentar uma nova ideia, uma nova informação
ciência, com base, com perspectiva. Isso precisa ser respeitado, e isso é muito sério. Essas pessoas estão tentando, né? E lembre, nós somos empreendedores, isso é o principal. Se você pegou alguma coisa essa semana, nós somos empreendedores da nossa própria vida. Esse é o maior empreendimento que existe. Não existe nenhum maior do que esse. Nesse contexto, senhores, eu digo para vocês que eu tenho muito orgulho do que está acontecendo hoje. Nós dobramos, sempre dobramos. Começamos com 100 na primeira semana da Liberdade, fomos para 200 na segunda semana da Liberdade, fomos para 400 na terceira semana da Liberdade, e nos próximos dias, 26, 27 e 28 de maio, estaremos indo para a quarta semana da Liberdade, para um auditório com 900 pessoas. Eu vou ter um momento. A minha palestra acabou. Obrigado, de verdade, por estarem todos aqui. Delegações de vários estados, eu vou só registrar a maior delas, né, que é o pessoal do Rio Grande do Norte, que está aqui. Parabéns, muito bom. Eu vou elogiar quem veio de mais longe, que foi o pessoal do Rio Grande do Sul, que está aqui, né? É uma honra. E eu espero que tenha muito mais gente no próximo ano, eu tenho certeza que nós estaremos, né? Oi? Não entendi. O Alex está me cobrando mexendo a revista, tá? Quem quiser comprar o volume 1, 2 e 3, a chance é essa. O volume 1 já esgotou. Quem quiser comprar aqui, só tem aqui, não tem mais lugar nenhum do Brasil, certo? Depois, quem quiser comprar o volume 4, peça para o senhor Caio, que a gente consegue pelo Mises aqui em Fortaleza, tá? Rodrigo, delegação do Paraná, somos em 3, poucos, mas barulhentos. Não. Tem gente aqui, é injusto, o Hélio sempre briga comigo, que eu acabo nomeando, ele diz assim, se lascou, porque tem que nomear todo mundo. Mas tem gente do Piauí, tem Pernambuco que está aqui, que são parceiros grandes, né? Tem o pessoal da Paraíba, tem gente do Brasil inteiro. Eu estou muito orgulhoso mesmo de tê-los aqui. Do Rio, né? Se eu não estou nomeando, sintam-se nomeados, tá? Certo? Não briguem comigo porque eu não nomeei. Vamos lá. Tem um momento agora muito especial. Nós fizemos uma premiação ano passado. Eu queria convidar um amigo querido chamado Bruno Gachaguen para assumir esse momento. Muito bem, boa tarde. É a segunda vez que eu subo nesse palco, não nesse evento, mas para fazer uma pequena homenagem. No ano passado, eu tive o privilégio de fazer uma pequena homenagem ao professor Biratã. E este ano eu tenho também o privilégio de fazer uma homenagem a um querido amigo que este ano ganha o Prêmio Dragão do Mar, né, o segundo Prêmio Dragão do Mar, que é o Hélio Beltrão. Em vários momentos desse evento, desde o primeiro dia, o nome do Hélio foi sendo falado em algumas vezes por alguns palestrantes, sempre de forma elogiosa. E eu queria dar um breve depoimento em relação à minha relação com o Hélio, para que vocês entendam quem é o Hélio, né? Eu conheci o Hélio em 2009, na época eu trabalhava para o Ordem Livre, e coube a mim organizar um evento em Porto Alegre, reunindo quem, naquela época, representava algum instituto ou, de forma individual, desenvolvia algum trabalho em prol das ideias da liberdade. Foi nesse momento, em Porto Alegre, próximo do Fórum da Liberdade, que nós nos conhecemos. E
E é uma dessas bênçãos assim que acontecem na vida, quando você tem a oportunidade de conhecer uma pessoa tão especial e que se torna muito mais do que um amigo, se torna quase um irmão. O Hélio é uma das pessoas mais generosas, de um coração enorme e de um brilhantismo intelectual que às vezes fica escondido na sua personalidade histriônica. A gente consegue ver o brilhantismo intelectual do Hélio quando ele está em alguma palestra, mas principalmente quando ele está conversando em conversas privadas sobre temas de economia, de política ou de filosofia que ele gosta e que ele estuda. O Hélio não só tem informação, mas ele tem uma forma de ver a teoria e os problemas que é sempre muito criativa. E nós participamos uma vez, acho que há uns 2 anos, de um evento do Liberty Fund, que é uma organização, um instituto americano, e o Hélio sempre fazia as perguntas, a reunião funciona assim, as pessoas estão numa mesa e há um tema a ser debatido e a gente pode fazer perguntas e comentários. E o Hélio sempre fazia comentários que não estavam na mesa. Sempre uma abordagem criativa. E isso é uma coisa que sempre me impressionou no Hélio. E o Hélio entra nesse mundo, né, em defesa das ideias da liberdade, fundamentado numa ideia de generosidade. Quer dizer, foi por meio da escola austríaca, por meio dos conhecimentos que ele adquiriu, que ele consegue dar uma virada profissional e se tornar novamente um profissional bem-sucedido. E, por causa disso, ele resolve criar um instituto, fundar um instituto, investir o seu próprio dinheiro no instituto para fazer com que mais pessoas conhecessem essas ideias que foram fundamentais na vida dele. Então, eu queria pedir para vocês uma salva de palmas para um homem, que, muito mais do que defender uma ideia, defende virtudes fundamentais para a vida em sociedade. Obrigado. Senta aí um pouquinho. Mas eu vou falar bem rápido, bem 1 minuto. É rápido, vou falar do Hélio. Eu queria só dizer o seguinte: o Hélio para o Grupo Dragão do Mar é importantíssimo. Nós sempre tivemos apoio do Mises para qualquer loucura que eu quis fazer, né? E o pessoal brinca aqui comigo que eu sou megalomaníaco, né? Então as coisas deram certo. E eu posso dizer com você que sem o apoio do Hélio, nada disso seria possível. Eu peço a gentileza de todo o Grupo Dragão do Mar ficar de pé. E todos aqueles que são ligados ao Grupo Dragão do Mar, em Fortaleza, no Ceará, fiquem de pé, agora, nesse momento. Eu convido o professor, todos eles aqui estão entregando prêmio a você. Eu convido o professor Biratã Iório para vir, que foi o primeiro homenageado. Eu espero manter essa tradição sempre, né? Você acompanhe, Caio, por favor. Vem entregar o prêmio ao senhor Hélio Beltrão. Eu convido a todo o auditório para uma salva de palmas para esse senhor, por favor. Obrigado, Bira. Pode sentar. O Bira foi o primeiro homenageado. Eu dou agora a palavra ao senhor Hélio Beltrão. Bom, eu já estou sem voz, imagina agora, depois disso, eu já estou escangalhado, né? Então, eu não sei nem o que falar, é uma grande alegria, obviamente, tudo isso que está acontecendo hoje se deve a muita coisa que aconteceu, que veio antes, né? Eu entrei nesse meio desse caminho e achei que eu podia contribuir e, efetivamente, a gente vê que algo está sendo feito por nós, que está se disseminando, mas tenho que agradecer sempre ao Bira por ter mantido a chama do liberalismo acesa todos esses anos no Brasil, a despeito de todos os desafios, os obstáculos que colocaram no caminho dele. Se não fosse o Bira, a gente não poderia ter começado o Instituto Mises Brasil,
também a gente deve muito ao Instituto Mises dos Estados Unidos por ter existido e sempre nos apoiado. E agora a coisa já pegou fogo, né, Rodrigo? A coisa pegou fogo, eu acho que não para mais. E eu quero agradecer muitíssimo as palavras do Bruno, que ele sabe que também eu sou um grande admirador dele, embora ele tenha uma personalidade esquisitona. Não use calça jeans e use essas calças caqui que eu jamais usaria. Sim, que é? Não, a meia, então, eu fiquei com vergonha de mencionar a meia, eu já tinha... Mas, obviamente, o Bruno me deixou muito emocionado com as palavras dele e muito obrigado, Bruno. E a admiração, você sabe que é mútua. E o meu irmãozão aqui, mais novo, Rodrigão, que conheci há pouco tempo, mas já somos como amigos de infância. Também agradeço muitíssimo o apoio de sempre, a força de sempre, a energia do Rodrigo assim, algo que é difícil de explicar, vocês sabem disso, e obviamente coloca a gente ainda mais energizado para lutar, e eu acho que vale a pena mencionar o que aconteceu ontem aqui, né, Rodrigo, que foi a fundação da Rede Liberdade, que vocês sabem, e eu acho que já começa muito forte, e já começou inclusive com a participação do Estudante pela Liberdade, do Instituto Milênio, outros institutos grandes que importantes para o Brasil. Eu tenho certeza que nesse jogo de futebol que o Rodrigo mencionou, agora a gente vai jogar para valer, para fazer a diferença. Em suma, eu agradeço o apoio de todos, estou muito feliz de estar aqui, principalmente de receber esse prêmio maravilhoso. Muito obrigado. Senhores, eu vou tomar aqui o trabalho, não vou falar nada, eu só vou declarar encerrados os trabalhos pela 3ª Semana da Liberdade e dizer para você que foi um orgulho, uma grande honra, e eu espero vê-los todos no próximo ano. Para quem gostou das ideias, próxima semana, no próximo sábado, nós teremos reunião normal do Grupo de Estudos Dragão do Mar, dá um trabalho danado, né, pessoal? Mas sábado que vem estamos lá de novo, batendo nosso ponto e defendendo as ideias de liberdade. Espero vê-los no próximo ano, na 4ª Semana da Liberdade, no Teatro do Shopping Rio Mar. Boa tarde.